Fala pessoal, Daniel Yamamura da Consultoria Digital. Na aula de hoje eu vou te ensinar como que você vai criar e manter uma estratégia de conteúdo poderosa para SEO. Sim, um dos 3 pilares do trabalho de SEO é o conteúdo. Caso você não saiba quais são esses pilares, é a parte técnica, o on-page, o conteúdo e o link building. E o conteúdo ele é muito importante por quê? Porque é através do conteúdo que você disponibiliza nas páginas do seu site, nos seus artigos e assim por diante, que a gente vai conseguir resolver a intenção de busca do usuário. Mas para que isso efetivamente aconteça, além de você ter um site com um homepage legalzinho e, se possível, alguns backlinks, o conteúdo ele precisa ter algumas características e uma estratégia por trás, porque assim, não adianta de nada você simplesmente escrever um conteúdo aleatório, solto lá no seu site e imaginar que o Google vai te colocar lá nas primeiras posições. Isso dificilmente vai acontecer. Então, vamos entender todo o processo para você montar essa estratégia aí de conteúdo. Então, primeiro ponto, você precisa identificar o quê? Quais são os tópicos relevantes para o seu público-alvo, ou seja, o que eles estão interessados em pesquisar na internet. E aqui são tópicos mesmo, por quê? Cada vez mais o Google quer colocar nas primeiras posições o quê? Sites que se demonstram especialistas em um determinado assunto. Então, quando você pensa assim, eu quero ficar posicionado para esta palavra-chave, para este tópico, você não pode pensar de forma isolada em uma única palavra-chave. Você tem que pensar em todas as palavras-chave que estão em torno dessa sua palavra-chave principal, porque somente depois de você ter feito todo esse trabalho com essas palavras-chave e o Google ter reconhecido você como um grande entendedor daquele universo de palavras-chave, aí sim você vai ter acesso ali, né? Vai ter a possibilidade de chegar nas primeiras posições. Então, a primeira dica que eu te dou é: identifique qual que é o tópico que você deseja posicionar e depois disso você vai listando todas as palavras-chave que você vai fazer um baita conteúdo para cada uma dessas palavras-chave. Lembrando que nós temos a famosa estratégia do Topic Cluster, que funciona da seguinte maneira. Toma nota aí. Você vai ter essa sua palavra-chave principal, que representa o seu tópico, o seu tema principal aí do seu setor, e todas as outras palavras-chave que estão em torno dessa palavra-chave, você, a cada página que criar, você vai fazer um link direto para a página que representa a sua palavra-chave principal, o seu tema principal. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero ficar em primeiro lugar para a palavra carros usados. Vamos supor que essa é a palavra que eu desejo ficar em primeiro lugar. Uma palavra concorrida, muitas pessoas, muitos sites ali de olho nessa palavra-chave. Então, essa é a minha palavra mais difícil, é o meu tópico principal. O meu site fala de carros usados, eu quero ser o primeiro lugar para esta palavra-chave. Só que aí eu vou escrever o quê? Vários outros artigos, como por exemplo, como escolher um carro usado, melhores carros usados dos anos 90, melhores carros usados dos anos 2000, 2010 e assim por diante. Então eu vou criando vários tópicos, vários temas e a cada página que eu vou criando ali sobre esses assuntos variados, eu vou linkando para minha página principal que representa carros usados, que poderia ser a minha home, poderia ser uma categoria onde eu listo todos os carros usados que eu estou vendendo no meu site e assim por diante. Então, eu vou criando toda uma estrutura de linkagem interna, mandando os links para esta página principal. Então, aqui a gente já avançou bastante. Escolhemos um tema principal, selecionei todas as palavras-chave que estão em torno desse tema principal e fiz uma estratégia de linkagem entre essas páginas para fortalecer principalmente aquela minha página que tem a palavra-chave mais concorrida, a mais difícil e assim por diante. E uma dica que eu não posso deixar de te dar aqui é que você precisa pensar nas palavras-chave que o seu público-alvo tem interesse. Você não pode pegar qualquer palavra-chave aleatória, sendo que o seu público não usa aquele termo. Eu sempre brinco. O que é o ideal de você usar se você vende sofá? Você vai otimizar a palavra sofá ou estofado? Tecnicamente seria estofado, mas o público procura por sofá, então usa a palavra sofá, que tem mais busca aí provavelmente. Então é esse tipo de detalhe que a gente precisa entender, porque às vezes a gente faz uma pesquisa de palavra-chave, joga lá nas ferramentas como SEMrush, Ubersuggest e várias outras, SERank, enfim, tem várias
ferramentas que vão te trazer o volume de busca e você usa como único critério o volume de busca. Mas cuidado, se você só usa esse critério, você pode estar selecionando palavras-chave que não estão de acordo com o que o seu público-alvo pesquisa. E aí não vai fazer diferença nenhuma, porque o público-alvo que você deseja impactar não está pesquisando daquela forma, então você vai posicionar para outro público que não é o seu. Então, toma cuidado. Feito tudo isso, toda essa estratégia, né, de linkagem, criação das páginas, você precisa fazer a otimização para cada uma dessas palavras-chave, que envolve toda a parte de você fazer o homepage certinho, ou seja, deixar a sua página carregando rápido, fazer com que ela seja responsiva, ou seja, todo aquele beabá que você já aprendeu comigo, e caso você ainda não aprendeu, é porque você ainda não é inscrito no canal, então já aproveita aí e clica no botão de se inscrever, porque eu tenho várias aulas disponíveis aqui no canal, onde eu ensino toda essa parte aí técnica das tags que você precisa otimizar no seu site. Mas voltando para o assunto principal, a gente não vai só otimizar a parte técnica e escrever um conteúdo qualquer lá. O nosso conteúdo ele também precisa ser otimizado para essa palavra-chave. E como que eu sei que o meu conteúdo ele está otimizado? Você precisa analisar os seguintes pontos. Primeiro, o seu conteúdo como um todo, ele é mais completo do que aqueles que já estão posicionando na pesquisa do Google? E como que você pode validar isso? Você vai ver quais são os tópicos, os assuntos que estão disponíveis dentro dos conteúdos que já estão lá bem posicionados, para que você possa validar se a sua resposta está mais completa do que aqueles sites que estão ali nas primeiras posições atualmente. Inclusive, se você verificar que o primeiro site ele aborda alguns tópicos, o segundo site ele aborda alguns tópicos parecidos e alguns diferentes. Vai pegando todos eles, os iguais e os diferentes, e verifica se você aborda todos eles dentro do seu conteúdo. Porque a partir desse momento que você aborda todos os tópicos que todos os sites separadamente estão abordando, o seu vai ser mais completo. E o seu sendo mais completo, você vai conseguir ali ter um conteúdo que merece ter a primeira posição, porque o seu é mais completo do que todo mundo. E um outro ponto que você tem que entender é sobre a intenção de busca do usuário. Que assim, a gente falou de selecionar a palavra-chave, criar a página, fazer a linkagem interna, verificar os tópicos, etc. Mas você também precisa verificar qual que é o formato, o tipo de página que está posicionando, porque isso faz diferença para o Google, sim. Vamos supor que você está otimizando a página de um produto. Como que é o formato de uma página de produto? Eu consigo descrever aqui para você. Tem um título ali que tem o nome do produto com as suas características, tem as fotos normalmente do lado esquerdo, tem o preço do lado direito, a forma de pagamento, o botão comprar, a descrição, produtos relacionados, a avaliação dos outros clientes e etc, etc. Então tem um formato que, quando alguém pesquisa por aquele tipo de produto, este é o formato padrão de página que aparece. Óbvio que cada site tem as suas características, as suas particularidades, mas no geral tem essa estrutura. Da mesma forma que, se alguém está procurando uma notícia, o que normalmente uma página de notícia tem, ou um artigo? Tem o assunto principal, uma imagem de destaque, alguns subtópicos e assim por diante. Então, você tem que entender que não basta apenas criar o conteúdo analisando a concorrência. O formato da sua página também precisa corresponder àquilo que o Google já elegeu como sendo o melhor formato de página que você vai entregar ali para o seu cliente. Beleza? Então, esses são alguns pontos que você precisa prestar bastante atenção. E aí depois você vai fazer o quê? Criar um conteúdo que é também convincente. Uma coisa que está muito em alta agora é a galera usar essas ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, a Niara. Tem várias ferramentas aí no mercado que você pode entrar lá e pedir para a ferramenta criar um texto para você a partir de um prompt que você digita. Tudo bem, você pode usar isso. O Google já falou que não tem problema de você utilizar um conteúdo que foi escrito por inteligência artificial, desde que esse conteúdo seja útil para o usuário. E o que é um conteúdo útil? É um conteúdo que realmente resolve a intenção de busca do usuário, mas é aquilo. Se você simplesmente pegar um conteúdo Ctrl+C, Ctrl+V lá do ChatGPT, uma coisa que você tem que entender, né? Algumas coisas, na verdade. Uma delas,
que o ChatGPT ele pode cometer erros. Inclusive está até lá na ferramenta que ele pode cometer algum erro. Então você tem que ficar atento, sempre revisar o seu conteúdo para não copiar e colar uma informação equivocada. Então já fica ligado nesse ponto aí. E um outro ponto é que, imagina só, eu, Daniel Imamura, especialista em SEO, mais de 13 anos de carreira, peço lá para o ChatGPT criar um texto sobre qualquer assunto de SEO. Beleza, ele vai escrever, vai me responder ali com um texto ok, bonitinho. Só que eu, como especialista, eu posso enriquecer muito mais aquele conteúdo, porque eu tenho autoridade no assunto, expertise, experiência, então o conteúdo com a minha pitada, a minha camada ali de revisão e complementação vai ficar muito melhor. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que quando eu complementar aquele conteúdo, ele realmente vai ser único, exclusivo, porque eu vou colocar as minhas experiências de vida, os meus cases de sucesso dentro daquele conteúdo e ninguém mais pode pegar o meu case e falar que foi ele que fez, porque é um case meu. Então, as minhas experiências de vida, quando eu coloco ali dentro desse conteúdo, fazem com que ele fique muito mais rico. Agora, se todo mundo simplesmente chegar no ChatGPT e pedir para ele criar um conteúdo, todos vão ter mais ou o mesmo nível de profundidade, que cá entre nós muitas vezes acaba sendo raso, e isso não é bom pensando numa estratégia avançada de conteúdo para SEO. Então você precisa pegar, você pode usar lá a ferramenta de inteligência artificial, mas você precisa ter um especialista complementando aquele conteúdo para que ele realmente cumpra ali com os critérios do EEAT, que é toda essa parte de experiência, expertise, autoridade, confiança que um texto precisa passar para o usuário e, obviamente, para o Google também, para que ele mereça ter as primeiras posições. E para fechar a nossa lista, uma dica que eu deixei para o final, mas considero aí uma das mais importantes pensando na estratégia de SEO, é que você precisa manter uma consistência nas publicações aí do seu site. Por quê? Tem alguns fatores técnicos de SEO que eu vou te explicar aqui. Primeiro, um site que ele vai constantemente crescendo, ele está constantemente abrindo portas para que o Google encontre novas palavras-chave e consiga trazer pessoas para nós. Então isso é legal. Primeiro ponto. Então, se você constantemente está publicando novos artigos, você está possibilitando que mais pessoas cheguem até o seu site. Outra coisa que vai acontecer como efeito colateral, né, um efeito colateral positivo de você continuar adicionando novas páginas no seu site, é que você vai posicionando para cada vez mais palavras-chave, e isso faz com que o Google compreenda que você é especialista naquele assunto. Lembra que a gente falou lá no começo de pensar num tema, num tópico e não só em palavras-chave? É por conta disso. Quando você aborda várias e várias palavras-chave de um mesmo tópico, você vai ver que o Google começa a te entender como um especialista naquele assunto e fica muito melhor para ele falar, opa, um especialista em SEO, vou pegar o site do Daniel aqui porque ele sempre fala de SEO, ele tem mais de 1000 artigos de SEO, então ele manja pra caramba. É mais ou menos nessa linha aí que você precisa pensar. E por fim, né, uma dica aí relacionada a tudo isso sobre a constância é que quando você tem uma constância, uma periodicidade bem regrada de publicações, o que acontece? O Google entende que, por exemplo, toda terça e quinta sai um artigo novo lá no seu site. Então, o Googlebot ele vai se programar para toda terça e quinta voltar no seu site, escanear ele ali e fazer com que as informações sejam indexadas no banco de dados do Google mais rapidamente. Então, isso vai acelerar os seus resultados de SEO, porque ao invés de você ter que esperar um mês, 15 dias, você vai ver que a cada 2, 3 dias o Googlebot está passando no seu site porque você educou ele que toda terça e quinta, por exemplo, tem conteúdo novo no seu site. E isso ajuda a acelerar os resultados porque ele encontra mais rápido a sua nova página, abre mais portas, abrindo mais portas, mais pessoas podem chegar até o seu site. Então, só tem benefício. Aí se você falar, Daniel, mas eu não consigo ter esta constância de publicação. Aí eu te faço um convite para que você valide se não está na hora de você contratar uma agência para produzir esse conteúdo para você. Nós produzimos vários e vários conteúdos para diversos clientes de distintos setores aqui na nossa agência, porque nós temos todo um time de redação, de revisão,
que vai pegar e produzir os conteúdos aí para o seu site baseado em estratégias de SEO. Então a gente pensa em tudo isso que eu te expliquei aqui, a gente faz todo esse processo e te entrega ali regradinho para você nunca mais furar com as suas publicações, porque eu sei que é um desafio. Imagina você aí cuidando de 1 milhão de coisas dentro do seu e-commerce, do seu site, da sua empresa como um todo, e de repente aparece lá uma tarefa de escrever um texto aí para sua empresa. Você tem muitas outras prioridades para fazer do que escrever o texto, porém, pensando numa estratégia de marketing digital e principalmente de SEO que vai atrair um público qualificado para comprar de você, a gente não pode deixar esse texto para depois. A gente precisa ter essa constância, essa consistência, essa periodicidade bem regradinha, além de ter toda a estratégia de SEO muito bem montada e elaborada para você, e a consultoria digital pode te ajudar nisso. Aqui abaixo do vídeo tem um link para você entrar em contato com a nossa equipe e solicitar uma análise grátis aí do seu site. A gente vai estudar, te trazer várias informações relevantes sobre a situação atual do seu SEO e, obviamente, a gente vai poder te ajudar a resolver tudo isso, além de escrever todos os seus conteúdos. Clica aí que você não vai se arrepender, nossa análise ela é bem completinha, beleza? E se esta aula te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui para ajudar você a melhorar o SEO do seu site. Inclusive, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.